Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Eu quero começar essa palavra lendo em Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que você, ao sair deste lugar, saia realmente refletindo sobre o que você está ouvindo, sobre o que você veio fazer aqui, sobre o que Deus vai falar com você nesta noite, sobre todos os propósitos do Senhor para abençoar as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, e a glória do Senhor será revelada. E junto todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Amém. Estamos hoje dando início a esta campanha, onde durante 7 semanas eu me preocupo em trazer uma palavra para abençoar a sua vida, mostrando na verdade o sentido de você passar por desafios, por etapas da sua vida, confiando naquele que é poderoso para aplanar os caminhos, para endireitar os caminhos, amém? Para tornar plano os teus caminhos, a fim de que você não tenha desafios além do que você possa suportar, amém, irmãos? E levanta-te e sai do vale. Ora, eu fui até o dicionário para ver o significado disso. Eu fui ler um pouco da Bíblia, porque a Bíblia me traz muita informação sobre vales. São muitos vales. E o vale é, na verdade, uma terra, uma área que geograficamente ele se define assim. Geralmente tem montes de um lado, montes de outro, e tem aquele imensidão como se fosse uma fenda em meio às montanhas. Geralmente ele segue o curso de um rio. Ele pode também estar entre colinas, mas geralmente é desta forma, ou seja, é como o próprio dicionário diz, é uma depressão da natureza. É algo, na verdade, que aconteceu e que tornou aquele lugar assim. E os vales, eles foram muito usados na Bíblia, inclusive para limitar terras, para dar nomes aos lugares. Por isso nós vemos na Bíblia o vale disso, o vale daquilo, o vale daquilo. E nós separamos 7 vales para falar com os irmãos, para trazer, na verdade, o conhecimento dos irmãos, não o que é o vale em si ou o que está relacionado a ele, o vale geográfico, mas espiritualmente, o que significa isso, em que etapa da nossa vida isso se aplica, o que nós temos para aprender, que lição o Senhor tem para o seu povo, ao referir-se a momentos da vida do seu povo como vales, amém? Por isso nós vamos estudar sobre vales no sentido espiritual, amém? Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 14. O território da Palestina, Jerusalém, ele é realmente um território muito, muito assim, cheio de vales, cheio de montes, cheio de grandes montanhas, de grandes desfiladeiros. E as cidades, geralmente elas ficam encaixadas nesses desfiladeiros, nesses vales, por uma questão de segurança, de proteção. Nós encontramos o salmista declarando: eu olho para os montes, ou seja, ele está num vale, e ele pode olhar para as montanhas, e ele diz: eu espero para ver de onde me virá o socorro.
porque aqueles montes em sua volta, como diz a palavra, em volta de Jerusalém estão os montes, as montanhas que ficavam em volta de Jerusalém, tornando assim Jerusalém um vale. Eles na verdade representavam proteção aos seus habitantes, segurança. E por isso que o salmista ele fala assim: eu olho para os montes e de onde me virá o socorro? Talvez até esperando que os reis da além dessas montanhas, das terras vizinhas, pudessem vir em sua defesa, pudessem se somar para combater os inimigos. Mas de repente ele percebe que ainda que venha a força amiga, ainda que venha um exército aliado, ainda que os reis se somem e aumente as suas forças e venham se unir a ele em sua defesa, mas o seu socorro vem do Senhor. O seu socorro não depende do monte da direita ou da esquerda. O seu socorro não depende da força do exército, nem dos seus carros e nem dos seus cavaleiros. A força a vitória do servo de Deus vem pela força do Senhor. É do Senhor que vem a nossa vitória, diga graças a Deus. É do Senhor que vem o nosso socorro, diga graças a Deus. Nós lemos aqui no capítulo 14 de Gênesis. No capítulo 14 de Gênesis, nós encontramos aqui uma história de guerra. Mas não é uma história de guerra qualquer das que nós temos ouvido. Esta história de guerra que nós encontramos aqui no capítulo 14, ela ganhou uma popularidade maior por ter sido simplesmente a primeira guerra mencionada na história do homem. Nunca tinha tido guerras anteriormente a esta guerra. Aí de repente 4 reis, esses reis que estão enumerados aqui do versículo 1 a seguir, 4 reis, eles se unem para guerrear contra 5 reis, ou seja, eram 4 exércitos para lutar contra 5 exércitos. Eles estavam muito bem harmonizados, preparados, treinados. A estratégia deles era tão maravilhosa, ou eles tinham um exército muito superior aos 5 reis, que eles tiveram vitória, eles foram bem sucedidos. 4 reis lutou contra 5 reis e venceu. 4 exércitos derrotou 5 exércitos, venceu e levou cativo os vencidos, levou cativo aqueles que eles conseguiram prender, e levou cativo também todos os bens dessas cidades envolvidas nesta guerra, nesta batalha. Levaram os bens materiais, as riquezas, as reservas da cidade foram sequestradas, além do seu povo. Só que dentre esse despojo de guerra, eles levam Ló. Ló era sobrinho de Abraão, e Ló era aquele moço que na história, eu não preciso contar tudo, mas eu tenho que falar alguma coisa, assim a gente ganha tempo, mas você que conhece a palavra de Deus vai lembrar, vai compreender muito bem. Ló era aquele moço que Abraão não deixou para trás quando ele saiu da sua terra ordenado por Deus. Deus disse: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, eu tenho algo grande para a sua vida, eu quero abençoar você, aonde você for você vai abençoar também, todos que te abençoarem eu abençoarei. Era uma promessa extraordinária para a vida de Abraão. E aí Abraão disse assim: eu não posso deixar para trás quem é minha família, quem é meu parente. Deus não falou para ele levar ninguém, mas ele disse: mas é sangue do meu sangue, eu não vou deixar perdido aqui o meu sobrinho. E aí levou consigo seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que tudo que Deus deu a Abraão, Deus deu a Ló também, porque estava com ele. Abraão prosperava e Ló prosperava junto. Abraão crescia com seus rebanhos, Ló crescia com seus rebanhos também. Abraão contratava, aumentava os seus empregados, Ló aumentava os seus empregados também. Daqui a pouco Ló estava tão rico quanto o seu tio, quanto o seu senhor Abraão. E aí começou a haver contendas entre os pastores que cuidavam do gado de um e os pastores que cuidavam do gado de outro.
eles começaram a se desentender nos pastos, e aí começou a contender um com o outro. E aí Abraão, não feliz com aquilo, disse: não podemos viver em briga, porque o nosso Deus é um Deus de paz, nós somos família. Nós não podemos trilhar esse caminho assim, na base da guerra, da briga, da discórdia, da contenda, da confusão. O Deus que me mandou sair de lá, Ele me prometeu que me daria bênção em todo lugar que eu pisasse. Aonde eu colocasse a planta do meu pé, eu seria abençoado. Então nós temos que viver em paz. E o Ló disse: não dá mais para viver em paz, porque os nossos rebanhos aumentaram, os nossos empregados são muitos, então não tem como mais viver em paz morando junto. Então eu quero dividir, eu quero ir embora. Abraão disse: então, Ló, se você escolher que vai para a direita, eu irei para a esquerda. Mas se você decidir que vai para a esquerda, eu irei para a direita. Acontece que eles estão num ponto, eles estão em um vale, e que um lado é uma terra fértil, produtiva, abençoada, é uma terra verde, e do outro lado é uma terra morta, é uma terra que está ferida, é uma terra que não produz, é uma terra que não chove, que não tem água, que não tem rios, que não tem fontes. É um deserto. Então de um lado eles têm, para esta direção eles têm vida, e para esta direção eles não têm nada, eles têm deserto. Deserto é símbolo de morte. Quem peregrina no deserto não acha muita coisa. Geralmente o seu fim é ali, termina os seus dias ali. Na Bíblia nós vamos ver inúmeros momentos de pessoas que ao decidir se distanciar da civilização, ou se distanciar até de Deus, elas seguem na direção do deserto. O próprio Jesus foi levado para o deserto, amém? Para ser tentado. Então o deserto não tem vida, e não tem o que aproveitar ali. Mas Abraão disse: meu filho, se você quiser ir para esse lado que é próspero, que é verde, que tem fartura, que as terras são abundantes, pode deixar que eu vou tranquilo para o outro lado. E o Ló, logicamente, não ia escolher o lado ruim, escolheu o lado da fartura. O que ele não sabia era que aquele lado se transformaria, ou já estava se transformando, numa região de pecado, onde se destaca duas cidades, uma chamada Sodoma e outra Gomorra. O pecado havia se instalado nessas cidades, que Deus não estava mais feliz com aquele povo. Deus não aceitava mais ouvir o louvor daquele povo. Quando eles queimavam incenso, quando eles faziam sacrifício, a palavra que Deus diz é que cheirava mal ao seu nariz. Deus não aceitava mais as oferendas, os sacrifícios desse povo, porque o pecado havia se instalado no coração e na mente deles, e portanto eles não tinham mais vida com Deus. E o Ló estava ali. E o Ló viu que a terra era próspera, que a terra era boa, instalou os seus rebanhos, construiu as suas fazendas, e cresceu, e enricou, e prosperou, mas esqueceu de que ele deveria ser fiel a Deus. Esqueceu de que Deus era o seu sustento, a sua segurança, a sua proteção. Aí quando os reis se levantam para brigar uns com os outros, aí Deus não protege mais aqueles que são seus. Abraão não está ali, o pecado superabundou nestas terras, e eles são derrotados, e os exércitos são levados cativos, e Ló está junto desses prisioneiros. E o Ló, que tinha tudo, que cresceu, que prosperou, que ficou rico, que dava ordens, que tinha muitos rebanhos, muitos empregados, agora Ló está escravo, perdeu tudo, não tem mais direito a nada, e está escravo, está agora trabalhando sob juízo dos outros, sob jugo dos outros. Quando alguém avisa a Abraão que não está no deserto morrendo, porque Deus o sustentou em todos os lugares por onde ele passou. No meio do deserto Deus o fazia prosperar, no meio do deserto Deus fazia ele colher,
amém? Ele se instalou lá para o lado dos carvalhos de Manre, e lá ele tinha água com facilidade, não se sabe como, mas tinha no deserto. E ali os pastos cresceram, ele criou os seus rebanhos, os seus empregados, formou a sua gente e passou a viver ali. Quando chega a notícia de que o seu sobrinho, que deveria estar vivendo tão bem quanto ele está, ou melhor, por ter escolhido o lado melhor, a melhor parte, por ter saído na frente, enquanto um vai cavar poços no deserto, o outro já está com o pasto verde, só para botar o rebanho para comer. Enquanto um vai cavar poços no deserto, o outro já está em tudo pronto, a fartura, a cidade, está tudo edificado. E aí de repente ele recebe a notícia que o Ló perdeu tudo, porque as suas cidades foram saqueadas e eles foram levados escravos, e agora ele é escravo ao invés de senhor, ao invés de dono de alguma coisa. Eles estão padecendo, estão perecendo. Aí o Abraão pensa, mas foi ele que escolheu esse lugar, foi ele que encheu os olhos, foi ele que quis ir para essa região, não foi eu que o mandei, não foi eu que o enviei para lá, não foi eu que decidi, a minha decisão foi, se ele vai para um lado eu vou para o outro. Então Abraão não se sente culpado, ele não tem culpa, porque se Ló tivesse escolhido ir para o deserto, Deus o havia sustentado no deserto, e Abraão teria ido para o outro lado, amém? Mas ele escolheu esse lado que estava pronto. E Abraão foi para o lado que tinha que fazer tudo. Mas Abraão não suporta essa notícia de que o seu sobrinho, que outrora era próspero, era rico, vivia fartamente, está escravo daqueles que vieram e maltrataram o seu povo, e destruíram as suas terras, os seus rebanhos, sua cidade, e levaram como despojo aquela família. Então Abraão reúne 318 homens. No início do capítulo 14 diz que 4 reis significa 4 exércitos, amém? 4 exércitos significa uma força bélica grande, significa uma multidão de soldados, de carros de guerra, de cavalos, de cavaleiros, de atiradores. E Abraão reúne 318 guerreiros, diz ainda o texto, nascidos na sua casa, gente sua, gente do seu povo, não foi contratado os melhores de outro país, não. Ele pegou dos seus, separou 318 homens. Sabe qual é a grande diferença desse exército, irmãos? É que este exército são de homens que foram ensinados a temer ao Deus Todo-Poderoso, amém? Os outros exércitos, eles vêm na força do braço, na força da espada, na força da lança, do carro de guerra, dos cavalos. Mas esses 318 nascidos de Abraão, nascidos na casa dele, gente sua, do seu quintal, dos seus empregados, são homens que foram ensinados a temer ao Deus Todo-Poderoso, e Deus sempre os sustentou. Abraão reúne os 318 à noite e passa para esses 318 homens uma estratégia de guerra para vencer os reis adversários. E diz a palavra de Deus que Abraão vai ao encontro desses 4 reis para tomar de volta o que eles levaram como despojo de guerra. E dentre essas riquezas, dentre os bens materiais, dentre o ouro, a prata, o trigo, o azeite, as vestes, está também Ló e a sua família, que era o alvo de Abraão, era o foco de Abraão, era resgatar o seu parente de lá. E Abraão vai para enfrentar um exército de 4 reis que vieram e saquearam Sodoma, Gomorra e mais as outras 2 cidades. Ele vai apenas com 318 homens, mas ele tem um Deus Todo-Poderoso a seu favor, ele tem uma força sobrenatural a seu favor, ele tem uma promessa poderosa a seu favor. O Deus que sustenta no deserto é o Deus que lhe dá vitória nas batalhas. O Deus que sustenta no deserto é o Deus que faz você vencer o vale, amém?
O Deus que te sustenta no deserto é o Deus que faz você ser forte diante do inimigo. Diga graças a Deus. E Abraão vai até lá e luta contra os seus adversários e resgata o Ló e leva com ele de volta para onde ele mora. Vence com apenas 318 homens. Quando ele vem com seu exército pequeno, mas com a sua estratégia e com a força do Deus vivo, o exército inimigo começa a fugir dele. E quando eles chegam no acampamento dos arameus, ele encontra, na verdade, facilidade para vencer. Os inimigos começam a fugir, achando que vem um exército enorme para lutar contra eles, achando que muitos soldados estão vindo para a batalha. Eles não conseguem perceber que eram apenas 318 homens, porque a estratégia foi bem montada. E certamente Deus multiplicou o barulho de marcha daqueles soldados. Quando eles desciam as montanhas marchando, certamente lá embaixo se ouvia um barulho de um grande exército se aproximando. Porque foi assim que sempre Deus fez. Deus nunca deixou os seus a sós. Deus nunca deixou os seus filhos, os seus exércitos, mesmo que ainda pequeno, mas Deus nunca os deixou sozinhos quando Deus estava certo de lhes dar a vitória. Quando Deus disse: a batalha não é de vocês, é minha, vão, porque eu estarei convosco. Deus nunca desampara. O vale na Bíblia, já que eu volto para a história de Ló, o vale na Bíblia, irmãos, ele tem vários sentidos, mas ele simboliza, na verdade, no sentido espiritual, ele simboliza um lugar sombrio, um lugar de medo, um lugar de dor, lugar de experiências dolorosas. Nós vamos falar sobre 7 vales que eu selecionei, e pelo menos em 4 deles nós vamos ver experiências traumáticas. Mas eu já quero adiantar para você que em pelo menos 3 vales a minha mensagem vai ser o oposto. Eu vou mostrar para você que mesmo quem passa pelo vale da sombra da morte, ele chega no vale da esperança. Mesmo quando você passa pelo vale do medo, vale da depressão, vale da angústia, você, quando chegar do outro lado, vai estar o vale da bênção esperando por você. Mesmo quando você é oprimido, mesmo quando você é humilhado, mas o Senhor vai fazer você chegar no vale da glória de Deus, que é o nosso alvo, é o nosso objetivo, é chegarmos lá no final desta campanha e termos aprendido: ah, pastor, então o que eu estou passando aqui é uma etapa, é uma fase, eu vou vencer. O que eu estou enfrentando aqui, eu posso lutar porque Deus vai me dar vitória. Eu posso lutar contra a desesperança, eu posso lutar contra o medo, eu posso lutar contra o fracasso, contra a opressão. Pode sim, porque a bênção do Senhor está preparada para aquele que vai lutar e vencer, no nome de Jesus. Você vai passar por cada um desses vales ouvindo o que eu estou te falando, e certamente nesse tempo você vai começar a entender coisas que já aconteceram na sua vida. O vale espiritual, ele simboliza um tempo sombrio, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de angústia. E eu quero dizer para você, irmãos, que até esse tempo na vida do cristão, ele é permitido por Deus, ele é programado, porque é nesse vale que nós somos fortalecidos, é nesse vale que nós somos provados, é nesse vale que nós aprendemos a suportar os fardos. É nessa hora que estamos passando por algum desses vales que nós somos encorajados pelo Senhor, na certeza de que não estamos sozinhos. Abraão, ele toma essa decisão de não deixar para trás o seu sobrinho, de não desistir dele mais uma vez. Abraão já o havia dado a mão para ele antes, agora ele decide dar as costas para Abraão e vai embora. Abraão já havia dado a mão para ele e disse: vem comigo, eu te sustento no deserto, por onde eu for você vai comigo, o que eu tiver você tem, o que Deus me der, Deus te dá.
E assim foi. Tudo que Abraão conquistou, Ló também conquistou. Aí o Ló vira as costas para o seu tio e diz: eu não quero mais andar contigo, eu não quero mais viver do teu lado, eu não quero mais desfrutar de tudo que tu desfruta. Pensando ele que para onde ele fosse, ele também seria abençoado. Não, porque Deus não prometeu bênçãos para a família de ninguém. Deus diz assim: sai você do meio dos teus parentes, e aonde você for, eu estarei com você. Eu sou o teu Deus, eu abençoarei você todos os dias da sua vida. Aonde você colocar o seu pé, eu te prosperarei. Amém? A promessa era para ele. Ló não soube desfrutar, Ló não soube viver debaixo desta bênção, na sombra desta bênção. Então dá as costas e vai embora. Sabe o que Abraão podia fazer agora? Deixar quieto. Deixa ele lá, não foi a escolha dele. Ele não escolheu ir embora, ele não escolheu virar as costas. Não foi ele que escolheu, na verdade, o lado bom. Não foi ele que escolheu a vida de pecado que ele está vivendo lá em Sodoma. Porque não pense você que foi diferente, o Ló também se contaminou. Porque Sodoma era próspera, Sodoma era uma cidade confortável de se viver, mas tinha as suas orgias, as suas festinhas, tinha o pecado que reinava, que tomava conta, que desagradava a Deus. E o Ló, sendo cristão, não podia ter participado disso, ele não podia ter entrado nessa, mas ele entrou. E aí, por causa disso, agora ele foi reduzido a nada. Por causa disso, agora ele foi reduzido a escravo, perdendo tudo que ele havia conquistado ao lado do seu tio. Mas Abraão, ele representa a figura de Deus na nossa vida. Mesmo quando nos atolamos na vida de pecado, os olhos do Senhor nunca deixam de estar voltados na nossa direção. Amém? Você entendeu o que eu disse? Mesmo quando as coisas não estão bem a nosso favor, Deus estende a sua mão para nos sustentar. Diga graças a Deus. Aqui nós encontramos no versículo, até o versículo 3 e depois no versículo 16, a descrição desse vale, o vale de Sidim, que significa o vale da grande perda. Existem grandes perdas, irmãos, na vida de todo mundo. Existem grandes perdas na vida de qualquer uma pessoa. O vale de Sidim, você pode olhar aqui no versículo 3, está escrito, no versículo 16 também, 14, deixa eu ver, que fala sobre o vale de Sidim. É o vale da grande perda. Grande perda, todos nós enfrentamos na vida. Algumas parecem irreparáveis, algumas parecem que na verdade levou o chão junto, que não tem mais o que ser feito. Mas mesmo quando nós passamos por esse vale, o Senhor está conosco e nos sustenta. Diga graças a Deus. Ló havia perdido tudo, mas Abraão foi buscá-lo lá onde ele estava. Amém? Quando nós perdemos coisas importantes na nossa vida, tem um Deus no céu que está dizendo assim: eu posso restituir para você o que lhe foi roubado. Amém? Amém? Então, os vales, eles são inevitáveis na nossa vida espiritual. Mais cedo ou mais tarde, algum vale vai acontecer. Vamos passar por algum desafio. Não tem como fugir. Amém? Mas sabe, irmãos, o que nós precisamos fazer? Enfrentar. Diga comigo, enfrentar. É isso que nós devemos fazer. Amém? É isso que devemos fazer. É enfrentar com a nossa vida. É enfrentar na certeza de que existe um resgatador. Tal qual Abraão era para Ló, assim o Senhor é para mim e para você. Em algum momento, quando passarmos por esses vales espirituais de tristeza, de angústia, de depressão, de sofrimento, situações que
a gente sabe que está sozinho. Situações que nos sentimos pequenos. Você acha que Abraão, com 318 homens, se achava o melhor exército do mundo? Se achava o maior e mais poderoso exército? Não, ele sabia que aquele exército é pequeno, mas ele sabia que o seu Deus é grande. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Você pode ter recursos pequenos, mas você tem fé num Deus que é grande. Você pode ter a saúde comprometida, mas você tem fé num Deus que é grande e poderoso. Você pode não ter recursos para resolver as coisas que você quer, mas você tem fé num Deus que resolve tudo. Diga graças a Deus. Quando você passa por esse tempo de angústia, de sofrimento, de solidão, de tristeza, de fuga, mesmo nesse tempo, o Senhor está dizendo: eu sou o Deus forte, eu te sustento com a minha mão, eu te faço vitorioso com a minha destra. Amém? A mão direita, a mão forte de Deus é que ampara aqueles que são dele, mesmo quando passares pelo deserto. O profeta Isaías, quando nós lemos agora há pouco, diz que os seus caminhos serão aplanados. Amém? Os caminhos serão endireitados. Ele mesmo diz que o Senhor nos reúne dos cantos mais remotos da terra. E ele diz mais assim, quando você passar pela água, pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Sabe por quê? Porque ele diz: porque o Senhor com a sua mão direita te sustenta. Amém, gente? Então é certo que os desafios virão, é certo que passaremos por provas, é certo que lutas surgirão no nosso percurso, é certo que os nossos caminhos não nasceram todos assim, aplanados, certinhos, mas nós temos um Deus que endireita-os. Nós temos um Deus que manda o anjo na frente. Ele disse: eu darei ordem ao meu anjo para ir adiante de vós, endireitando os caminhos tortos, endireitando os caminhos, quebrando as correntes, despedaçando os ferrolhos e as grades de ferro. Amém? E tirando de sobre vós o jugo de ferro. É esse o plano de Deus para as nossas vidas. E eu quero muito que você faça essa campanha, para que quando você chegar no final, que vai ser um dia muito especial, o último dia da nossa campanha, esteja orando como eu te pedi. Sempre que puder, faça um jejum como eu te pedi, porque o último vale que eu quero falar para você é algo que vai mexer muito com a sua vida, que pode ser que seja o dia que vai mudar a sua vida mais uma vez. Amém? Que vai dar um sentido muito maior à sua vida, mesmo você já sendo um cristão que serve a Deus com integridade, com seriedade. Amém? Eu creio, porque nós vamos passar por todos esses vales, aprendendo, percebendo o agir de Deus, o cuidado do Senhor, acertando o nosso caminho, endireitando a nossa vida, para que no final a glória de Deus tome conta da nossa vida e que possamos ser cheios da glória do Senhor e abençoados no nome de Jesus. O levante-se, irmãos, é no sentido de tomar atitude, decisão. Amém? Próxima semana nós vamos falar sobre o vale da decisão. Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus Cristo.